Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel aqui da Delive e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como funciona o nosso novo sistema de controle de estoque. E bom, direto ao ponto, para a gente poder acessar o controle de estoque, nós temos que vir aqui até o módulo Meu Cardápio, do lado esquerdo do painel, vir até o botão Mais e clicar em controle de estoque. Eu vou clicar aqui e ele vai dar um erro, né? Avisando que a gente precisa habilitar primeiro nas configurações esse recurso. Então a gente clica em ativar, ele vai nos redirecionar aqui para a aba de configurações dentro do estabelecimento. Basta a gente descer até o final da tela e a gente vai ter aqui essa opção que a gente troca de não para sim, para habilitar o sistema de controle de estoque. Feito isso, a gente vai salvar. Aqui para mim ele vai apresentar um erro, mas fique tranquilo que para você ele não vai aparecer, porque eu estou num ambiente de teste, está certo? Então pode ignorar isso daqui por enquanto. Vou dar um OK. E agora a gente pode voltar lá para meu cardápio, voltar aqui no mais e por fim acessar o controle de estoque. Quando a gente acessa aqui, ele nos traz primeiro para uma tela de categorias de insumos. Então, para iniciar tudo, a gente vai estar cadastrando os insumos aqui do seu estabelecimento. A categoria de insumos ela é mais por uma questão de organização. Mais para frente eu já posso explicar como isso vai funcionar. Mas basta a gente estar inserindo aqui uma nova categoria. E eu acho que a gente pode começar com um exemplo mais simples de insumos, que é no caso da gente estar trabalhando com bebidas, né? Então, depois eu posso mostrar, de repente, para um lanche, para uma pizza, mas para iniciar de uma forma mais simples, acho que bebidas fica interessante. Então, eu vou utilizar aqui a opção bebidas, tá? Essa aba de sugestões é por conta do meu navegador, né? Opções que eu já utilizei, mas para você não vai aparecer. Aí você basta escrever aqui bebidas mesmo, ok? Então, vou clicar aqui e vou clicar em salvar listagem. Feito isso, a gente já tem a categoria. Ele mostra aqui para a gente quantos insumos estão suficientes, quantos estão baixos e quanto estão insuficientes. Você já vai entender já já o que seria cada um desses status aqui. Eu vou clicar em insumos aqui, tá certo? Dentro da categoria de insumos. E aqui agora eu vou clicar em inserir para cadastrar um novo insumo. Os campos aqui são os seguintes: categoria, né? Bebidas que a gente cadastrou, o status que depois vai ser atualizado, a data cadastral, o título a gente vai colocar aqui. Eu vou utilizar, por exemplo, a Coca-Cola 2 litros. A medida a gente vai colocar se é unidade, quilo ou litro. No caso da Coca-Cola, ela é unidade. E aqui o campo mínimo. O mínimo a gente vai colocar para quando a gente quer que o sistema nos notifique sobre a situação desse estoque. Então, eu quero, por exemplo, que o sistema me avise que o estoque está baixo quando eu tiver menos do que 10 unidades de Coca-Cola. Então, eu vou colocar o mínimo como 10. Então, a partir do momento que eu tiver 9 Coca-Colas aqui no meu estoque, o sistema vai me avisar para que eu possa fazer a reposição dele, tá certo? Então, você coloca esse mínimo. Aqui a quantidade vai ser atualizada depois, assim como o preço de custo, já explico para vocês. E aí nós temos três opções aqui embaixo. Essa primeira opção, ela diz se deseja desativar itens quando o estoque for insuficiente. Então vamos supor que chegou um novo pedido que contenha essa Coca-Cola, e aí ele fez com que esse item, né, esse insumo, tenha acabado no estoque. Com isso, a Coca-Cola que está no nosso cardápio, nosso item Coca-Cola, vai ser desativado ou não, dependendo da configuração que a gente colocar aqui. Então eu quero que essa minha Coca-Cola ela desative quando esse insumo acabar, tá? Eu vou deixar como sim desativar. Aqui é para caso a gente queira que esse insumo seja devolvido ao estoque em caso de desistências de pedidos. Vamos supor que um cliente escolheu a Coca-Cola no pedido dele, mas eventualmente ele desistiu. Se você marcar como sim, esse insumo vai voltar ao estoque. Faz mais sentido utilizar como sim essa opção em caso de bebidas, né? Já que se o cliente desistir, você pode apenas voltar essa bebida para o seu estoque. Diferente de um lanche, por exemplo, que como você já preparou, não tem como você voltar os insumos para o estoque. Então, em caso de lanches, pizzas, de repente é mais interessante deixar como não, ok? Vou deixar aqui como sim. E aqui ele informa se você quer reativar os itens que voltaram após uma devolução. Então vamos supor que o cliente fez um pedido de uma Coca-Cola, ela ficou insuficiente no estoque, ou seja, ela acabou, e a Coca-Cola foi desativada do cardápio. Mas o cliente foi,
e desistiu desse pedido. A Coca-Cola vai voltar aqui para o estoque, já que a gente habilitou para ela voltar. E aqui a gente informa se a gente quer que ela seja reativada automaticamente, né? Ou se você prefere deixar como não. E lá, manualmente, você, por conta própria, está fazendo essa ativação, entendeu? Então aqui a gente vai deixar como sim, para que quando haja devolução dessa Coca-Cola ao estoque, o item Coca-Cola no cardápio seja reativado sozinho automaticamente, beleza? Então, preenchido isso, a gente pode clicar em salvar, editar, tá certo? E agora a gente tem mais algumas opções aqui. Logo abaixo a gente vai ter uma lista de movimentações, ok? Depois a gente pode ver isso. E aqui todos os registros desse insumo em fichas técnicas. Depois a gente pode ver também. Agora, você pode notar que habilitou um novo botão aqui de novo lançamento, ok? A gente vai clicar nesse novo lançamento, ele vai abrir uma janela e a gente tem mais algumas opções. Primeiro seria o tipo do lançamento, se ele vai ser uma entrada de novos insumos, ou seja, você fez uma compra ali de Coca-Cola, você quer lançar ela no sistema, você coloca como uma entrada de insumos. A correção você vai utilizar quando tiver alguma incoerência com relação ao sistema de estoque, comparado com o que você tem no estabelecimento de fato. Então vamos supor que no estoque esteja apontando que você tem 10 unidades, mas você vai conferir aí no seu estoque que você tem 5. Então você vem e faz a correção, coloca aqui a quantidade certa, que seria 5. Beleza? Eu vou utilizar aqui a opção entrada de insumos. Eu vou adicionar aqui, pode ser 15 unidades de Coca-Cola. Ele mostra aqui que a nova unidade vai ser 15. E aqui eu informo o preço de custo. Tá? Esse preço de custo, a cada lançamento você redefine ele, né? E vamos supor que eu tenho um preço de custo aqui de R$10 por unidade, beleza? Cara, isso é muito relativo. Aqui a gente vai informar se será atualizado a questão da disponibilidade dos itens que fazem uso deste insumo. Então, vamos supor novamente que o nosso item Coca-Cola está desativado porque ele está insuficiente no estoque, mas a gente vai fazer um lançamento para repor esse estoque. A partir disso, o status desse insumo no estoque ele vai ser suficiente, né? E aqui a gente escolhe se esse item Coca-Cola no cardápio vai ser ativado. Eu vou colocar como sim para ele ativar esse item. Como por enquanto esse insumo não está vinculado a nada no cardápio, a nenhum produto, não vai fazer diferença a nossa escolha aqui. Mas se tivesse, aí o sistema ia saber se ele deveria atualizar essa disponibilidade, né, esse status para ativo. Vou deixar como sim. E aqui a gente tem algumas anotações, tá? Só por questão de organização, a gente pode deixar essa que vem por padrão mesmo. Beleza? Então eu vou fazer um lançamento, clicar aqui em lançar. E agora a gente pode ver que nas movimentações a gente já tem aqui um registro, né? Que seria uma entrada, que mostra que anteriormente tinha 0 unidades. Depois a gente adicionou 15 e posteriormente ficou 15 mesmo. Beleza? Aqui a anotação lançamento do painel e aqui mostra qual o usuário efetuou essa movimentação. Ok? Ele mostra esse posterior igual à quantidade, porque antes tinha 0 mesmo, tá? Então eu posso até colocar mais um aqui, fazer mais um lançamento e colocar como 5. Eu vou adicionar mais 5 Coca-Colas, agora eu vou ter 20 e o preço de custo da compra dessa Coca é 10 por unidade também. Aqui eu vou colocar como sim e vou fazer o lançamento. Agora você pode ver que ele tinha 15, eu adicionei 5, foi para 20. Beleza? Então, em relação ao insumo, seria isso. E você pode notar que aqui o status ele já foi atualizado para suficiente, né? Lembra que antes ele estava como insuficiente. A partir do momento que chegar um pedido e eu tiver 9 Coca-Colas, ele vai atualizar aqui para baixo. Feito isso, eu vou clicar em salvar listagem para voltar aqui para a lista. E se a gente voltar aqui em categorias de insumos, a gente pode notar que ele vai estar indicando para a gente que existe um insumo que está suficiente, mas nós não temos nenhum baixo e nem insuficiente. Ok? Essa é a primeira etapa. Agora, basta a gente vincular esse insumo em uma ficha técnica de qualquer item do cardápio. Para isso, eu vou voltar aqui em cardápios grupos. Vou vir até uma categoria de bebidas que eu já tenho aqui. Vou em itens. E aqui eu tenho Coca-Cola 2 litros, nesse primeiro item. Você pode vincular a ficha técnica através desse botão aqui, ficha técnica, ou clicando em editar,
Aqui a gente tem outro botão ficha técnica, mas os dois são os mesmos. Só muda que cada um está em uma tela. Então, se você quiser editar várias fichas técnicas de uma vez, você pode utilizar essa tela e ir editando item por item. Mas se você quiser clicar em editar, vai ter essa opção por aqui também, certo? Eu vou clicar em ficha técnica. E aqui a gente tem qual é o item que a gente está editando, o preço de custo dele e a margem de lucro, beleza? Então eu clico aqui nessa opção mais e aqui eu vou ter a opção do meu insumo que eu vou vincular a esse item, né? A Coca-Cola, ela no caso não tem insumos de fato em sua ficha técnica, porque o próprio insumo da Coca-Cola é ela mesma. Eu venho aqui e clico em Coca-Cola 2 litros, né? E informa a quantidade dessa Coca-Cola quando for feita a compra desse item, a própria Coca-Cola. Então eu vou deixar como uma unidade mesmo. Aí você pode ver que o preço de custo desse item ficou como R$10 também. E a margem de lucro está 33,33, porque o custo de venda desse meu produto, né, ele é R$15. Se a gente salvar aqui, você pode ver que esse é o custo, esse é o preço de venda, R$15. Então, se o meu preço de venda é R$15 e o meu preço de custo desse item é 10, a gente fica aqui com 33% de margem de lucro, ok? Depois você pode entender melhor essa parte da ficha técnica com relação aos insumos quando a gente for ver um exemplo de um lanche, por exemplo, tá? Então aqui a gente já fez esse vínculo, tá tudo certo. A gente tem que cadastrar esse insumo separadamente, porque essa Coca-Cola ela pode estar cadastrada em outros lugares além desse item individual, como dentro de combos, por exemplo. E aí a gente vincula esse mesmo insumo na Coca-Cola que está dentro dos combos, e aí o estoque fica mais organizado e pode ser feito os descontos da forma correta. Beleza? Então eu vou salvar aqui mais uma vez, e aí já está feito o vínculo com sucesso. O que eu vou fazer agora vai ser um teste, né, para ver se já está descontando certinho quando a gente faz um pedido. Então vamos lá. Eu vou vir aqui em Dashboard, vou clicar para acessar o cardápio digital. E com isso eu vou vir aqui em cardápio digital. E aí vou escolher uma bebida que seria a Coca. Vou comprar ela aqui. Eu vou adicionar, eu tenho 20 Coca-Colas lá no meu estoque, né? Então eu vou adicionar, vou colocar aqui para ele comprar 15, tá? Só para você ver o status atualizando lá do insumo. Vou adicionar o meu pedido, fechar aqui o pedido, né? Colocar retirada, avançar, forma de pagamento e vou confirmar. Beleza, já fiz o pedido. Agora eu vou voltar aqui para o estabelecimento, vou vir no gerir fluxo. E aqui a gente pode notar que chegou o nosso pedido, né? Deixa eu marcar a notificação como lida. E aí eu vou aceitar esse pedido. Pronto, aceitei, pode ignorar esse aviso. Você pode ver que chegou uma notificação, ela vai informar que a gente tem insumos com estoque baixo no estoque. A gente pode clicar aqui para acessar. E aqui nas categorias agora de insumos, a gente vê que a gente tem um insumo com a situação baixo. Voltando aqui em insumos, a gente vê que é a própria Coca-Cola, né? Que agora ela tem 5, porque tinha 20, né? Eu pedi 15, ficou como 5. E o mínimo é 10, por isso ela está nesse status. Certinho? A gente vem editar aqui, que também mostra que está com estoque baixo. Ó, aqui a gente vê as movimentações, então. Tá certo? Vou vir para a próxima página aqui. Lembra que a gente fez 2 lançamentos, né? E aí, para cada uma das Coca-Colas, né, das 15, ele vai registrar, vai adicionar um registro aqui no caso. Tá? Então, ele foi apagando, né, removendo uma a uma. Ele disse aqui que ocorreu a venda desse item nesse pedido. E aqui a gente pode ver o pedido se necessário. Beleza? Então, aqui a gente tem todas as movimentações. E aqui mais para baixo a gente tem o registro desse item, desse insumo, no item Coca-Cola 2 litros da ficha técnica em específico, né? Daí a gente pode editar esse item também, beleza? Então, basicamente, esse é o funcionamento principal do estoque. Além disso, a gente vai ter aqui em categorias de insumos essa opção mais. Nela, a gente tem os logs de disponibilidade, que a gente já pode ver,
o relatório de lucro dos itens. Então, se a gente acessar aqui, como a gente já vinculou um insumo a um item, ele já aparece aqui e a gente tem aqui a Coca como custo 10, preço de venda 15. Então, eu tenho um lucro de R$ 5,00 desse item e a margem percentual do lucro seria 33,33, certinho? E aqui a gente pode editar esse item também, tá? Voltando aqui, eu vou fazer mais um pedido para que esse insumo fique como insuficiente. E aí, o nosso item Coca-Cola aqui do cardápio, vamos entrar aqui em bebidas, aqui seja desativado. Então, novamente, vou entrar aqui, vou acessar o cardápio digital, vou pedir mais Coca-Cola. No caso, eu tenho 5 lá, né? Então, a gente pode pedir como 5 mesmo, para zerar, né, o estoque. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil. Beleza, vou fechar, colocar como retirada. Qualquer forma de pagamento, só para fazer um teste mesmo. Finalizar o meu pedido. Beleza. Já chegou a notificação aqui. Vou aceitar esse outro pedido também. Ó, chegou a notificação novamente, a gente pode ver que o estoque está insuficiente. Vamos acessar aqui. E tá aqui, olha, vamos acessar de novo insumos, editar a Coca. Aqui tem as movimentações, né? As últimas 5 aqui, ok? Agora a gente está com estoque insuficiente. E a gente pode ver aqui nessa lista que a Coca 2 litros ficou como desativada. Vamos conferir lá no cardápio então? A gente pode vir aqui em meu cardápio, bebidas mais uma vez, e a Coca está desativada, ok? Agora a gente pode testar a questão da devolução em caso de desistência, né? Eu vou vir aqui nesse pedido no gerir fluxo, esse que tem 15 unidades, e vou clicar em desistir. Nesse caso, ele apresenta para a gente aqui uma tela para a gente escolher se a gente vai devolver o estoque, os insumos desse pedido, ou se a gente vai considerá-las como perda, né, como um descarte. Como a gente já habilitou nas configurações do insumo da Coca, que é para ela sempre devolver, ele já está aqui nesse lado aqui esquerdo, né, indicando que ele vai devolver o estoque. Então, não precisa fazer nada nesse caso, é só a gente clicar em desistência mesmo. Pronto, cliquei em desistência. Esse erro aqui é a questão da impressora, tá? Eu não estou com a impressora aqui agora, então pode ignorar. Beleza, a gente pode voltar novamente lá para o cardápio, aqui em controle de estoque. E a gente pode ver que agora os insumos que estão na categoria bebidas estão suficientes, no caso a própria Coca. Vamos editar aqui. Ó, agora a gente tem 15 novamente, porque houve a devolução, tá vendo? Então a gente vê cada registro de devolução da Coca de cada unidade. E ele está suficiente novamente. Assim como o item Coca-Cola dentro do cardápio, ele está ativo, né? Vamos acessar lá o cardápio, voltar na categoria de bebidas, e a gente pode ver que ele ativou, tá? Ele só ativou porque na configuração do insumo a gente permitiu que isso acontecesse após uma desistência, tá? Após uma devolução decorrente de uma desistência, certinho? E com isso eu posso mostrar para vocês também nossa parte de logs aqui em controle de estoque, logs de disponibilidade, só para a gente ter uma referência, né, da origem da atualização desses status de cada produto. Beleza? Então, quando a gente teve uma venda aqui nesse pedido do insumo, ele acabou e o item foi desativado. Assim como houve a devolução, ele estava desativado e agora ele está ativo. Aqui a gente pode ver o insumo e aqui a gente pode editar o item, certinho? Então, esse é basicamente o funcionamento principal. Além disso, eu vou ter aqui na opção mais também um recurso de imprimir inventário. Então, a gente pode imprimir uma relação de todo o nosso inventário de estoque para fazer uma checagem desses itens e a gente vai anotando quais quantidades de insumos estão corretas e quais estão incorretas para vir aqui posteriormente ajustar, fazendo as correções dentro do sistema. Eu vou clicar aqui em imprimir inventário, ele vai me jogar para uma nova janela e vai me mostrar aqui a parte de impressão, né? Como a gente só tem a Coca, só ela apareceu aqui nessa lista, né? Então, a gente pode adicionar mais insumos depois e ver ela um pouquinho mais completa. Depois eu posso mostrar novamente. Vou cancelar aqui e aí a gente pode voltar lá para o cardápio. Agora, acho que seria interessante a gente ver também a questão de uma ficha técnica um pouco mais completa, né? Que seria para uma pizza ou um lanche. Então, a gente vem aqui, a gente pode vir em
estoque de novo, né? E eu vou cadastrar aqui mais uma categoria. Eu vou colocar como ingredientes mesmo. Tem aqui a opção também. E a gente vai salvar alguns ingredientes, tá? Vou acessar aqui a parte de insumos, vou inserir. E aí vamos pensar num sabor de mussarela para uma pizza, por exemplo, né? Então a gente vai ter aqui o queijo mussarela. Então vou colocar queijo mussarela. A medida dele vai ser em quilograma. Eu tenho que ter no mínimo em estoque, vamos supor que seja 1 quilo. E aqui aquelas configurações, né? Vou colocar para desativar quando ele acabar. Em caso de desistência, ele não vai voltar por estoque, porque se a pizza já está preparada, eu não tenho como devolver esse queijo mussarela ao estoque, vou deixar como não. E para ativar o item em caso de devolução, vou deixar como não também. Vou clicar em salvar e editar e vou fazer o novo lançamento desse queijo mussarela. Vou colocar como entrada de insumos. Vou adicionar aqui 5 quilos, por exemplo. O preço de custo, aqui eu vou colocar qualquer valor fictício, né? Não tenho muita base para isso, mas a gente pode colocar R$10, por exemplo, assim como a gente fez na Coca. Para atualizar aqui, tanto faz, né? Já que eu não tenho nenhum item com esse insumo vinculado mesmo, vou deixar como sim. E aqui pode ser essa anotação. Fez mais um lançamento e está aqui essa entrada, ok? Agora eu vou vincular esse insumo à ficha técnica. Mas antes eu vou dar um corte no vídeo porque eu vou criar mais alguns insumos, tá? Para a gente fazer uma ficha técnica um pouco mais completa. Prontinho então, cadastrei aqui mais 3 insumos nessa categoria de ingredientes. É claro que para compor uma pizza vai muito mais coisa, mas como o intuito aqui é só a gente ter um exemplo, né? Já vai servir bastante. Então, feito isso, agora eu vou voltar lá para o cardápio. Vou vir aqui na categoria de pizzas que eu já tenho cadastradas. Vou vir aqui nessa 12 pedaços, pode ser. Clicar em editar. E agora eu não vou cadastrar esses insumos aqui dentro de ficha técnica, porque essa ficha técnica seria da pizza de 12 pedaços no geral. Então, de repente, se você tem, vamos supor, a massa seja igual para todos os sabores de pizza, então você pode cadastrar a massa na ficha técnica aqui desse item, que seria o tamanho, né? Mas os insumos de cada sabor a gente vai precisar descer um pouquinho aqui, cadastrar esse sabor e inserir nele. Aqui por enquanto não aparece o botão de ficha técnica, mas quando a gente cadastrar o sabor, ele vai aparecer, né? Vou utilizar aqui o sabor mussarela. Vou colocar aqui o preço de, pode ser R$100, só fictício mesmo. Eu vou editar esse item. Dessa forma, descendo aqui novamente, aparece para a gente o botão de ficha técnica. E agora a gente pode preencher, né? Então é o sabor mussarela da pizza de 12 pedaços. Por enquanto, o preço de custo não tem, porque a gente não preencheu nada ainda. E a margem de lucro também está como sempre, porque ainda não tem nada. Vamos adicionar aqui algumas opções, né? Eram 4, se não me engano. Então eu coloco aqui. Lembra a questão das categorias que eu disse que era por organização? Então aqui a gente consegue ter uma visualização um pouco melhor, né? Separado por categorias. Tá? Por isso que é importante a gente cadastrar categorias individualmente. Eu vou adicionar aqui azeitona, por exemplo. Aí ela está em quilos, né? Vamos colocar que a gente coloca, pode ser, vamos por 50 gramas, né? Daí a gente vai colocar 0,0050, isso aí, 50 gramas. Ele já adiciona aqui 0,3 reais, aí esse é o preço de custo desse sabor. Vamos colocar os próximos, a cebola, o molho de tomate. A gente pode pesquisar aqui também, tá? Então, queijo mussarela, ele já aparece aqui pra gente. Cebola, vamos colocar aqui 100 gramas. Aqui, molho de tomate. Eu coloquei como litro só como exemplo, tá? Não sei se seria a forma correta para esse tipo de insumo, mas só para a gente ter aqui uma medida diferente, né? O molho, vamos colocar 100 também. E o queijo pode ser 200. Beleza? Então aqui a gente tem o valor de cada um, né? O quanto cada um influencia no preço de custo total desse sabor. E aqui ele está dizendo que a gente tem R$1,40 de preço de custo. Como o valor do sabor ele é de R$100, a gente colocou, a gente está tendo um lucro de 98,6%. Tá? Novamente, são apenas valores fictícios para a gente entender como funciona. Não condizem muito com a realidade, né? Vou clicar em salvar. E beleza, agora essa ficha técnica está configurada. Basta a gente fazer um pedido novamente. Então vou vir aqui novamente no dashboard,
clicar em Web App para abrir aqui o cardápio digital. Vou vir aqui até a pizza, escolher a pizza de 12 pedaços, colocar um sabor mesmo apenas, tá? Já escolhi o sabor mussarela porque é o único que tinha. Ele dá as opções aqui pra gente que tem no cardápio, eu vou colocar como nenhuma borda e adicionar. Vou fechar o meu pedido. Vou vir aqui e colocar retirada, só porque é um pedido de teste mesmo, tanto faz. Vamos avançar e vou concluir. Beleza, vou voltar aqui para o estabelecimento, atualizar, ele vai chegar a notificação. Ok, vamos acessar aqui. Vou aceitar esse pedido. E chegou mais uma notificação, porque o nosso estoque ele ficou com um insumo baixo, beleza? Então vou clicar aqui. Agora dessa vez é dentro da categoria de bebidas, aliás, de ingredientes, perdão. A gente tem aqui 3 suficientes e 1 baixo. Vamos ver qual que ficou baixo. Clicar em insumos. A gente pode ver que a azeitona ficou com estoque baixo. Por quê? Eu havia colocado que o mínimo para ter em estoque seria 1 kg e dentro da pizza a gente descontou 50 gramas. Então ela ficou com 950 gramas, né? Portanto é abaixo desse mínimo. Então, consequentemente, o status está como baixo. Mas os itens não foram desativados, nada nesse sentido, porque para desativar a pizza, por exemplo, esse insumo ele tem que acabar, ok? Para que isso aconteça, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir em editar, eu vou colocar aqui um novo lançamento. Aqui aqui a gente pode ver os lançamentos, né? As saídas e as entradas. A gente pode ver que saiu 50 gramas quando vendeu a mussarela nesse pedido. Então, vamos fazer um novo lançamento. Eu vou colocar uma correção dessa vez. E aí eu vou dizer que eu tenho no meu estoque 50 gramas, né? Que é o que desconta lá da pizza. Aqui tem um preço de custo, posso ajustar, né? E aqui tanto faz porque não tem nenhum insumo, nenhum item pausado, ok? Que esse insumo esteja vinculado. Vou fazer o lançamento e aqui a gente tem a correção, ok? Agora no nosso estoque tem 50 gramas apenas de azeitona. Com isso, volto aqui para o dashboard, fazer mais um pedido para demonstrar para vocês. Acessar aqui o cardápio, vamos lá. Mesmo procedimento. Pode ser nenhuma borda, fechar pedido, retirada. Estou fazendo um pouquinho rápido aqui, tá, pessoal? Só porque o intuito não é demonstrar a realização de pedido, mas sim a questão do estoque, tá? Então, pode entender como se um cliente seu estivesse fazendo um pedido aqui pelo cardápio digital. Confirmar. Ok. Vou aceitar esse pedido. E agora a gente deve receber uma notificação de insumo com estoque insuficiente, né? Já que vai descontar 50 gramas aqui da azeitona e é o que justamente a gente tinha no estoque. Exatamente, agora ele está insuficiente. Vamos acessar aqui, ó, está insuficiente o insumo, justamente a azeitona, né? E beleza, o estoque está zerado. Se a gente vier aqui em categorias de insumos no mais e logs de disponibilidade, a gente pode ver que o sabor de pizza mussarela, da pizza de 12 pedaços, ela estava ativa e foi desativado devido à venda no pedido desse hash aqui, né? E o insumo acabou, ok? A gente pode vir aqui em editar, a gente vai acessar o item, né? Acessamos aqui a pizza de 12 pedaços. A gente pode descer e ver que a mussarela ela está desativada, beleza? Então, se a gente acessar o cardápio mais uma vez, vou vir aqui em carrinho, ver cardápio, pizzas, 12 pedaços, um sabor. Você vê que não tem nenhuma opção de sabor para a gente escolher porque desativou automaticamente lá a nossa mussarela, ok? Então, se a gente vier aqui agora, por exemplo, em cardápio, controle de estoque, em imprimir inventário, a gente vê que já está um pouco mais completo, né? Essa questão da checagem aqui na impressão, tá? Então, a gente vê que a gente tem 15 unidades de coca. Então, qual que seria o intuito dessa impressão? Você vai fazer ela através de uma impressora de folha A4 mesmo, beleza? E aí você vai fazer a relação de item a item.
Então você vai pegar o seu estoque, vai ver quantas unidades de coca você tem. Aí vamos supor que você tenha 15 mesmo, assim como o sistema está indicando. Você pode deixar em branco aqui esse retângulo mesmo, ou você pode fazer um V de visto, um X, né, para marcar que está ok essa Coca-Cola. Mas aí vamos supor que você vem aqui na azeitona, está falando que você tem zero, né, nada, você não tem nada. E na verdade você tem 1 quilo no estoque. Aí você vem e dita aqui, escreve, né, com uma caneta, um lápis. Aqui seria, você coloca o número 1 para indicar que você tem 1 quilo. Você faz a conferência dos demais itens. Quando você completar essa conferência, esse ajuste de todos os produtos, você vem até o estoque, né, e faz a correção. Então você viria aqui, por exemplo, em ingredientes, você vem na azeitona aqui, não tem, né? Tá dizendo que não tem. Aí vamos supor que você tem, essa azeitona tem 1 quilo no estoque, você vem aqui, faz a correção e lança esse 1 quilo. Beleza? Em caso de correções, né? Não seria o ideal você fazer um lançamento de entrada, porque não é o intuito dessa opção, né? Então só faça lançamentos de entrada de insumos quando você fizer uma nova compra. Agora, em questão de correção, você utiliza essa opção aqui. A gente corrige, agora a gente vai ter 1 quilo em estoque. E nesse caso a gente pode colocar como sim para reativar o item. Então vamos lá, só para a gente recapitular um pouquinho. A gente vai acessar aqui os grupos. A gente pode vir em pizzas, editar aqui, 12 pedaços. A gente está com a nossa mussarela desativada. Porque se a gente vir em ficha técnica, a nossa azeitona está insuficiente. Mas se eu reabastecer essa azeitona, a minha ficha técnica vai estar completa, a gente não vai ter nenhum insumo que esteja insuficiente. Portanto, a gente pode ativar novamente o sabor de mussarela na pizza de 12 pedaços, porque nossos insumos estão todos suficientes. Então, se a gente fizer o seguinte, vim aqui em cardápio, mesmo procedimento, estoque, vim aqui em ingredientes, acessar a azeitona e fizer um novo lançamento, né? A gente faz a correção. Agora a gente vai ter 1 quilo. E aqui a gente escolhe que a gente quer, sim, atualizar a disponibilidade dos itens que fazem uso deste insumo. Tá? Aqui também tem uma explicaçãozinha um pouco mais detalhada, se você quiser ver melhor. Mas a gente vai colocar como sim. E aí quando a gente lançar esse insumo, né? Fazer essa correção, a gente vai ter um estoque positivo, né? Tá suficiente. Portanto, se a gente vier aqui, o sabor de pizza mussarela, ele está ativo agora. Então a gente pode clicar em editar no item, voltamos para a pizza de 12 pedaços, e aqui pode ver que reativou essa mussarela. Tá? Vamos voltar aqui para o cardápio então. Vamos vir aqui em 12 pedaços, escolher um sabor, e agora a mussarela está aqui. Certinho então? Basicamente, esse é todo o funcionamento do nosso sistema de estoque. Aí nós temos só alguns últimos detalhes que eu gostaria de mostrar, que seria com relação aos relatórios, né? A gente viu aqui que a gente tem o relatório de margem de lucro dos itens, aqui em mais, e relatório de lucro dos itens, ok? Agora a gente, anteriormente, quando eu entrei nessa tela, não tinha isso daqui ainda, né? Mas agora a gente tem o sabor de pizza mussarela, cujo preço de custo é R$ 1,40, o preço de venda é 100, portanto o lucro total é de R$ 98,60, com uma margem percentual de 98,6%. Tá? Então o relatório seria essa tela aqui. A gente tem também o relatório dentro da ficha técnica. Se a gente acessar aqui, vocês já haviam visto. Beleza? A gente tem também dentro de meus pedidos, deixa eu ordenar aqui por status, por data, aliás, a gente vê esse relatório, esse CLM, que seria custo, lucro e margem de lucro. Então a gente tem aqui nesse pedido um custo de R$ 150, um lucro de 86,25 centavos, né? E um percentual de lucro de 36,51. E aí, respectivamente, os dados para cada pedido aqui, tá? Então, esse foi o nosso pedido recente. Eu pode ver que, como a gente pediu só aquela pizza de mussarela de 12 pedaços, o preço de custo do pedido foi R$ 1,40, o lucro foi esse e o percentual de lucro, margem de lucro é esse. A gente pode vir em editar também. E aqui a gente vai ver que a gente tem também no carrinho desse pedido esse relatório individualmente por item. Aqui está mostrando igual porque a gente tem só um item mesmo nesse pedido, mas ele pode ficar um pouco mais completo, mais complexo, quanto mais a gente tem itens nesse carrinho, tá? Então, basicamente, esse seria nosso sistema de controle de estoque, tá, pessoal? Se você tiver alguma dúvida a mais, se acabou não entendendo alguma coisa, a gente tem uma explicação detalhada pela central de ajuda.
tá? Você pode buscar pelos ícones de i aqui dentro das opções, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui no meu cardápio, aliás, meus pedidos, esse ícone aqui que a gente pode ver o que significa cada opção do sistema, ok? Além disso, você pode consultar o nosso suporte para que ele possa te auxiliar com mais detalhes e te fazer resolver qualquer questão que esteja pendente. Certinho? Muito obrigado, boas vendas, tenha um ótimo dia.